Olha, seja bem-vindo, nosso palestrante chegando aqui, doutor Paulo. Boa noite, como vai, João? Boa noite, satisfação e uma honra aqui receber o doutor Paulo Sérgio de Oliveira, a quem eu vou fazer uma breve apresentação, até porque a bola da vez é com Vossa Excelência, que vai nos brindar aqui com uma brilhante palestra, destacando alguns conhecimentos aí sobre a atualidade, sobre o Tribunal do Júri. Nós estaremos hoje, então, ouvindo aqui o Dr. Paulo Sérgio de Oliveira, que é professor da Faculdade Mackenzie de São Paulo, de Direito Processual Penal, advogado criminalista militante em várias partes do nosso território, mestre pela Universidade de França, pós-graduado em Direito Penal e Econômico pela Universidade de Coimbra, e aí vai, né? Vamos parar por aqui para dar tempo de o professor colocar suas mensagens. Esteja à vontade, professor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi formulado por essa associação tão importante dos advogados criminalistas de Santa Catarina, que tem aí à frente um grande amigo, uma pessoa extremamente querida, que é o Renato. Enfim, fico muito honrado, né? Eu estive aí recentemente fazendo uma palestra na sede da associação e conheci tantas pessoas importantes aí no cenário jurídico de Santa Catarina. Então, para mim, é uma felicidade muito grande participar com vocês aí de Santa Catarina e hoje por essa ferramenta, né, que acaba nos deixando sem limites, né? Vamos aí sem nenhum limite de estado, de cidades, de países, né? Então, é uma alegria muito grande falar um pouquinho de júri, que é uma matéria que atrai sempre a atenção e a paixão dos profissionais do direito, né? E comigo não é diferente, né? É uma característica, eu acho, que reúne todos aqueles ligados às ciências criminais, especialmente à advocacia criminal. E eu costumo dizer que o criminalista que não teve ainda uma participação no Tribunal do Júri, ele não conseguiu entender a dimensão da advocacia criminal em sua essência. Eu acho que o Tribunal do Júri tem, entre muitas características, fazer brotar de verdade a paixão do criminalista pela essência defensiva, pela essência daquilo que o direito penal, processual penal, deixa de mais lindo, de mais belo na atividade da advocacia, né? Então, eu gostaria de registrar aqui o início da minha fala pela paixão pela instituição do Tribunal do Júri, né? Eu sou advogado há quase 30 anos. A bem da verdade, 28 anos de atividade na advocacia, né, como advogado. E um pouco mais de 2 anos como estagiário militante, né, aquele que já praticava o direito no dia a dia. Então, eu tenho aí praticamente 30 anos de atividade na advocacia criminal. E desse período, eu tenho exatamente o mesmo tempo de prática no Tribunal do Júri. Eu costumo dizer que eu sou uma exceção à regra, né? Eu primeiro fiz um júri para depois fazer uma audiência criminal comum, né? Por um mero acaso, não que tenha sido uma opção, uma escolha, a vida me levou para essa direção, né? E eu estreiei na advocacia criminal fazendo júri e fazendo júris, né? Fazendo uma sequência de 200 plenários de júri. Eu tive uma estreia focada no Tribunal do Júri por um mero acaso do destino e fui presenteado lá no início da minha atividade com 2 centenas de plenários de júri. E de lá para cá a coisa foi desenvolvendo. Hoje eu devo acumular aí alguma coisa perto de 500 plenários de júri e atualmente, nos últimos anos, com uma atividade muito menos intensa no Tribunal do Júri do que em outras práticas defensivas, né? Por mero acaso também, mas a gente acaba trilhando outros caminhos, né? Hoje, o direito penal econômico talvez tenha me tomado um pouco mais de tempo do que o júri, o que não tem me afastado da paixão pelo Tribunal do Júri. E também
de uma predileção por me dedicar ao estudo científico do Tribunal do Júri com mais afinco do que outras áreas. Eu tenho um prazer muito grande, tanto de militar no Tribunal do Júri, quanto de estudar, desenvolver pesquisas no Tribunal do Júri. Atualmente, hoje, inclusive, eu estava escrevendo um artigo que devo levar à publicação aí nos próximos dias, num desses sites bastante procurados pelos cientistas criminais, né? Acho que amanhã eu devo terminar esse artigo, onde eu faço justamente uma abordagem crítica das críticas que o júri sofre, né? O júri ele tem como características dois polos. Aqueles que adoram o Tribunal do Júri, aqueles que nutrem pelo Tribunal do Júri verdadeiras paixões, e também nós temos num outro polo aqueles que criticam demasiadamente o Tribunal do Júri. O que eu consigo observar de diferente entre esses dois polos? É que, normalmente, aqueles mais críticos do Tribunal do Júri têm um afastamento, um distanciamento da prática nesse instituto, da prática defensiva ou acusatória. Se nós pegarmos aí os grandes processualistas, nós conseguimos perceber como característica dos mais críticos do Instituto um afastamento na prática do Tribunal do Júri. Por quê? Porque eu tenho, a partir das lições que eu aprendi aqui com o imortal Márcio Tomás Bastos, que o júri tem como uma característica ser um instrumento de captação da realidade e fazedor de justiça. Eu até participei de algumas lives para abordar o Tribunal do Júri nesse período de pandemia, né? Que, aliás, eu insisto em afirmar que é um período que trouxe de positivo essa democratização de conhecimento, né? Hoje nós temos tantas e tantas lives sendo produzidas todos os dias com pessoas que eram pouco acessíveis na confecção de ciências criminais, né? E hoje estão aí todos os dias falando para um número incalculável de pessoas, né? Então, essa pandemia trouxe isso de bom, essa democratização. A gente tem acesso a pessoas, acesso a conhecimentos que eram reservados para aqueles congressos que você precisava viajar, gastar com diárias, gastar com tanta coisa para ter o contato com produtores de ciências, né? E hoje as lives têm democratizado isso, têm deixado isso acessível a todo mundo, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, desde essa perspectiva, eu recordo das passagens do professor Márcio Tomás Bastos, um dos maiores advogados que nós tivemos aqui no Brasil, como sendo o júri esse instrumento de captação da realidade e produtor de justiça. E nessas lives, como eu dizia, eu tenho insistido, batido numa tecla, que depois de, sei lá, o número não é um número exato, mas eu cito como um marco, assim, 500 plenárias de júri, eu posso dizer, sem dúvida alguma, que muitas destas plenárias de júri eu saí contrariado. Eu nunca poderia dizer que eu obtive um sucesso de 100% nas minhas teses. É alguma coisa, eu acho, impossível para quem fez muitos júris, né? Talvez aqueles que tenham feito poucas plenárias, 2, 3, 10, 20 plenárias, talvez tenha conseguido um sucesso absoluto, 100% de sucesso nas suas participações no júri. Mas aqueles que fizeram algumas centenas não conseguem, em hipótese nenhuma, afirmar que sempre saiu vitorioso ou totalmente vitorioso dessas plenárias, né? E eu afirmei nessas lives que depois, revendo, repensando, algumas delas anos depois, eu cheguei à conclusão que aquelas plenárias que eu saí contrariado, o júri acertou e eu errei. É um reconhecimento duro e por muitas pessoas até mal compreendido do que eu quero dizer com isso, né? Mas eu não quero dizer muito além do que confirmar
que o Márcio Tomás Bastos tinha razão. O júri é um instrumento de se fazer justiça. Então, mesmo naquelas vezes, com algumas exceções, evidentemente, né? Mas mesmo naquelas vezes onde eu saí contrariado com a minha tese, ou não consegui emplacar todas as teses defensivas, eu, de alguma forma, saí frustrado. Olhando para o retrovisor, eu percebo que o júri estava certo. O júri conseguiu enxergar aquilo que esse advogado não conseguiu enxergar naquele ponto. E aquilo talvez que fosse uma demonstração de injustiça, a minha visão de justiça, talvez ali era uma justiça não tão ampla assim. Eu não conseguia ter uma visão mais abrangente da justiça. E quando eu falo que o júri tem essa característica de fazer justiça, muitas vezes o resultado do tribunal do júri acaba sendo incompreendido, especialmente no momento em que nós temos dificuldade a partir da grande mídia, né? Do trabalho massivo que a mídia faz, especialmente no tribunal do júri, porque o júri tem essa característica também de atrair os holofotes da imprensa, atrair a opinião pública, né? Normalmente, quando os júris ainda ganham um relevo nacional, né? E nós temos diversos casos recentes onde a mídia foi completamente atraída pelo caso criminal, até porque o caso criminal vem de jornal, o caso criminal dá acesso, né? Hoje a gente não fala mais em vender jornal, infelizmente, né? A gente fala dar likes, né? Para utilizar uma expressão moderna, atrai curiosos nos canais de YouTube, atrai curiosos em redes sociais, né? E a mídia acaba se nutrindo desses grandes casos de júri, porque nós sabemos aqui que o júri é reservado no nosso país para aqueles casos onde se apura os crimes dolosos contra a vida. E uma das características dos crimes dolosos contra a vida é o crime ter história, né? O crime ter personagens, às vezes personagens até importantes, né? Outras vezes talvez não tão importantes, mas as peculiaridades do caso dão fama à vítima, dão fama aos acusados desse crime e acabam, por que não, dando fama também aos promotores e aos advogados que trabalham nesse caso, né? Então, acabam virando aí verdadeiras celebridades na grande mídia, nos grandes canais de televisão, mas também hoje nas redes sociais. Então, todas as vezes que isso acontece, esses holofotes são virados, nós devemos ter ainda mais cuidado no nosso trabalho, no desenvolver desses casos, né? Então... Ok, professor, se me permite. Fica à vontade, por favor. Nesses casos, você acaba afastando aquilo que eu penso que é uma das coisas lindas do júri, que é a imparcialidade do julgador. Sem dúvida nenhuma. Que o jurado, né, estaria tendo ciência de todo o ocorrido, as provas e tudo mais, ele passa a ter a visão que a mídia passou. Sem dúvida, então, realmente, sem dúvida. Esses casos midiáticos acabam trazendo muitas vezes a grande probabilidade de uma grande injustiça, né? Pois é, e aí eu já entro numa outra abordagem, se me permitir, que é o trabalho, ou melhor, a forma como lidar com essas mídias pelos profissionais, e aqui vamos falar para advogados, tá? A gente vai falar aqui a partir do nosso enfoque de atuação, que é o trabalho do advogado, seja na acusação, como assistente, seja como defensor, que é a característica principal dos advogados que militam nessa área e a minha característica principal também, né? Eu já tive atuação em alguns casos como assistente de acusação e aqui confesso, como já confessei inúmeras outras vezes, né, o meu desconforto em atuar como assistente de acusação é algo que eu não gosto de fazer. E todas as vezes que fui procurado aqui, evidente que você atua com todo o profissionalismo, mas eu sempre deixo isso muito claro para o cliente, né? Dessa minha predileção pelo trabalho defensivo e o incômodo que eu tenho de atuar como um assistente de acusação, mas não posso me furtar ao trabalho, né? Porque é um trabalho reservado também aos advogados, né? Então, quando o caso envolve a grande mídia, ou não precisa ser a grande mídia, vamos pegar um caso que acontece numa cidade do interior, numa pequena cidade.
às vezes o jornal local ele exerce um papel mais avassalador dentro do processo do que a grande mídia numa cidade grande. Né? Na cidade grande, você pega aí os grandes canais de televisão que bombardeiam dia após dia aquele caso, que influenciam as pessoas e, por que não, os jurados que fazem parte da comunidade, né? Mas, muitas vezes, numa cidade capital, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, talvez o estrago seja menor, as grandes televisões, do que um jornal pequeno, mas numa pequena cidade do interior. Né? Por quê? Porque todas as pessoas daquela cidade leem aquele jornal. E hoje, os canais de redes sociais, né, dos jornais, e às vezes não são nem jornais, né, são apenas órgãos de imprensa que trabalham através das redes sociais. Né? Eu vivi há pouco tempo uma situação dessa, em que um canal de comunicação de rede social, ele exercia o principal canal de comunicação daquela localidade que eu tinha um júri para fazer. Então, o meu trabalho ali também era de ter preocupação com as notícias veiculadas ali, naquele canal do Facebook, né? Que era uma página do Facebook que era a mídia da cidade. Todo mundo via o dia a dia da cidade, as notícias daquela cidade, por aquele canal específico do Facebook, por aquela página específica do Facebook, né? Então, tanto faz se a gente vai lidar aí com grandes redes de televisão ou com esses canais através das redes sociais, o que importa é o quanto aquilo pode influenciar no conteúdo que chegará até os jurados daquele caso específico, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, talvez o mais fácil seria a pessoa tentar se blindar. Olha, eu não dou entrevistas a respeito de um caso em andamento, porque isso não vai beneficiar em nada o caso. Jamais eu posso afirmar que aquilo não vai me beneficiar como profissional, né? Porém, a gente sabe que talvez essa postura de total isenção, tentar se afastar da comunicação midiática, ela pode deixar espaço para que o outro lado cresça muito também, né? Então, a gente precisa saber dosar as informações e eu acho que o ponto principal é não tentar utilizar aquilo para tentar fazer o seu nome através daquele canal de comunicação, porque você não vai conseguir. Não é esse o ponto. Talvez mostrar o seu trabalho, a sua seriedade, o teu comprometimento numa forma tão discreta quanto possível, dê um resultado melhor do que tentar todos os dias aparecer naquela mídia, aparecer naquele canal de televisão como um profissional desesperado pela notícia. A gente não pode agir dessa forma em hipótese nenhuma, porque o caso não te envolve, você não faz parte do problema em si, você está ali como um ator para tentar, de alguma forma, dar uma resposta positiva para aquele caso, né? Mas você não é o ator do caso, né? Então, a gente precisa ter alguns cuidados. Já diziam os antigos, né? Quem fala demais dá bom dia ao burro, né? Aos burros, né? E a gente precisa tomar esse cuidado para não se expor demais na mídia. E aí, repito, tanto faz se são os grandes canais de televisão ou se o canal local, aí o jornal local, a mídia local. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o júri tem algumas características, e talvez a característica, uma das mais marcantes, é essa percepção da sociedade a respeito do caso. Muitas vezes, a sociedade já se apodera de elementos que não fazem parte do processo, não fazem parte do conjunto de provas no processo. Então, a gente precisa estar ligado a essas percepções para poder ali, inclusive, utilizar dessas informações num trabalho defensivo ou mesmo num trabalho acusatório, né? Então, é importante que a gente saiba dosar, principalmente, o que dá de informação para a mídia. E, evidentemente, estar aberto a receber todas as informações possíveis, inclusive dos canais de mídia, né? Porque isso pode te auxiliar no trabalho defensivo. Então, já tomei a liberdade de falar aqui de um dos aspectos
do trabalho no Tribunal do Júri, que é essa ligação e esse desenvolvimento profissional com a mídia. O ideal, é bem verdade, que seria ter uma assessoria de imprensa para isso, né? Mas a gente sabe que não são todos os casos, e muito menos não são todos os profissionais que podem dispor de um trabalho profissional de assessoria de mídia. Isso seria o ideal sempre, né? Eu já utilizei de trabalho de assessoria de mídia em alguns casos, mas eu não tenho uma assessoria de mídia permanente aqui no escritório, embora seja o ideal. A gente não mantém isso aqui no meu escritório, por exemplo. Mas eu posso dizer que todas as vezes que eu fui orientado por profissionais de imprensa, por assessores de imprensa, sempre a gente tem um trabalho mais fácil para lidar com a imprensa. Seja porque antes eles já se conversam entre si, seja porque nós temos uma orientação mais focada do que falar, quando falar e até mesmo para quem falar e para quem se calar, né? Então, isso facilita muito o trabalho do profissional. É uma opção que, se houver essa disposição, e até mesmo a disposição financeira para tanto, é um instrumento muito importante aí a ser utilizado, né? Bem, quer tocar mais algum ponto específico ou podemos dar uma geral aí? Fique à vontade, para me interromper quanto for necessário, tá? Eu acho que ali tu abordasse de uma forma completa, até porque quando tu fala numa cidade pequena, a mídia é menor, mas é a que domina. E a grande mídia na cidade grande pode ser que ela não atinja aquele jurado que vai estar sentado naquele dia. São 7 cabeças com as suas histórias, seus conhecimentos, e tu vai ter que se virar nos 30 ali, né? Perfeito. Vamos tocar a bola, tá bem? O júri, ele tem um histórico, né, que remontam aí séculos, né? No Brasil, a gente tem o júri navegando por todas as nossas legislações, sejam as pré-constitucionais e todas as legislações constitucionais, né? Bem verdade que nós tivemos 2 períodos de supressões no júri, né? De mutilações, eu chamo, que são os períodos ditatoriais brasileiros, mas desde a Constituição de 88 está ali sagrado como cláusula pétrea dentre as garantias fundamentais elencadas na Constituição. Então, o júri tem aí uma posição imutável, né? De cláusula pétrea realmente. E tal qual, ainda que tenham todos aqueles ataques que eu me referi aqui no início, não dá para mexer no júri. Enquanto a Constituição ela estiver vigente, o júri ele existe no nosso sistema. Entretanto, o júri ele é gravado ali entre as garantias, mas o que dá o norte no júri brasileiro, o que dá ali as regras do júri, são as legislações infraconstitucionais, em especial aqui o nosso Código de Processo Penal. Então é importante, porque pode ter alunos de direito aqui também a aproveitar o nosso conteúdo aqui. Então é importante que se afirme que o júri ele vem como garantia constitucional, mas ele já tinha o seu ordenamento já assegurado pelo Código de Processo Penal, que é de 41, um código com bases totalmente incompatíveis com a nossa Constituição de 88. E talvez a maior pergunta que se faz desde sempre, né, é como que o processo penal de 41 conseguiu se manter compatível com uma Constituição cidadã, com uma Constituição onde foram gravadas tantas e tantas garantias no nosso ordenamento jurídico, né? Bem, é uma pergunta muito difícil de ser respondida e a gente pode dizer que ele sobreviveu muito mais por vontades jurisprudenciais do que propriamente por compatibilidade legal, né? O Código de Processo Penal, é preciso que se diga, sofreu tantas e tantas reformas ao longo desse período de 41 até hoje, né? E uma das reformas mais profundas que nós tivemos aqui, aliás, são 3 reformas profundas, existiram em 2008. No ano de 2008, nós tivemos 3 profundas reformas no Código de Processo Penal, através de legislação ordinária, né? E que uma delas, e talvez a mais ampla delas, buscou ali
dar um contorno constitucional ao Tribunal do Júri, né? Então, uma reforma severa na parte do Código de Processo Penal atinente ao Tribunal do Júri, e isso deu uma revigorada no processo penal e deu uma revigorada no Instituto do Júri, uma adequação constitucional àquilo que nós brigávamos desde sempre no tocante ao Tribunal do Júri. Bem, essa reforma de 2008, ela tem como inspiração alguns projetos de reforma total do Código de Processo Penal, né? Mas o mais importante de tudo isso, que ainda que tenha uma mescla também e uma disputa muito grande por estruturas dentro do cenário do júri, essa reforma deu uma roupagem constitucional a tudo aquilo que já se brigava, que já se fazia no Tribunal do Júri. Então, de 2008 para cá, nós tivemos, entre várias alterações do sistema processual do júri, talvez uma das mais importantes seria o que diz respeito à quesitação do júri. E aqui, então, eu faço um outro recorte, falamos lá do trabalho do júri, dos profissionais com a mídia, e aqui eu faço um outro recorte, que é na atuação dos advogados, em especial, e a atenção especial que se deve ter com relação à quesitação no Tribunal do Júri. Bem, apenas para facilitar aqui a compreensão de alunos também de direito que estejam acompanhando aqui, no sistema do júri, naqueles crimes que atentaram contra a vida, seja de forma consumada ou de forma tentada, né? Os crimes dolosos contra a vida, nós temos uma diferenciação dos outros crimes, dos outros tipos de processo, né? Que é uma fase extra, né? Enquanto no processo comum nós temos lá normalmente uma apuração através de um inquérito, onde se reúnem elementos mínimos para oferecimento de uma denúncia, e a partir então do oferecimento de denúncia, o juiz intima o acusado para que ofereça resistência e aí depois confirma ou não esse recebimento da denúncia. Uma audiência de instrução, onde são ouvidas vítimas e sobreviventes, no caso de júri, testemunhas da acusação e testemunhas de defesa. Lá no processo comum, o juiz sentencia, dizendo se o réu foi condenado ou se foi absolvido. Quando se trata de crime doloso contra a vida, nós inauguramos uma outra fase. O réu é encaminhado para o julgamento perante os seus pares, que é o júri propriamente dito, o tribunal do júri ou a plenária do júri. Bem, nessa plenária, mais uma vez, se sobrevivente, a vítima será ouvida pelo magistrado. As testemunhas arroladas pela acusação serão ouvidas, as testemunhas arroladas pela defesa serão ouvidas, o réu será interrogado ao final, e aí então teremos os debates, que é mais ou menos aquilo que a população está acostumada a ver nos filmes hollywoodianos, né? Aqueles verdadeiros embates entre a fala da acusação e a fala da defesa. A acusação fala por 1h30, por até 1h30, a defesa também tem esse mesmo prazo para falar. Aí, se a acusação quiser, ela pode usar da réplica e fala por mais 1 hora. Se a acusação fez réplica, a defesa tem direito a fazer a tréplica e também tem mais 1 hora de prazo para falar. Mas tudo isso vai desaguar numa reunião, numa sala secreta, uma sala reservada, chamada popularmente de sala secreta, onde aí sim haverá um julgamento secreto, um julgamento sem que se saiba como o jurado votou. As cédulas são entregues aos jurados e essas cédulas, uma sim e uma não, são respondidas pelos jurados de forma secreta num questionário, num verdadeiro questionário. São feitas uma série de perguntas. E nestas alterações que eu mencionei lá de 2008, uma das mais importantes é a forma como são feitas essas perguntas. Nós temos ali perguntas a respeito de materialidade e de autoria, e depois, talvez a pergunta mais importante, pelo menos a que se demonstra mais crucial aqui para o desfecho da votação, para o desfecho do caso em si, por que não dizer, né?
uma pergunta muito direta. O juiz pergunta aos jurados: o jurado absolve o réu? E aí o jurado vai entregar uma cédula de forma escondida, como eu disse, sim ou não, né? Aqui, essa alteração também trazida em 2008 traz uma discussão que existe desde 2008 e agora uma perspectiva de pacificação nesta questão, que é a seguinte: se o jurado absolve, ele simplesmente absolve colocando a cédula sim. Ele não precisa, de forma nenhuma, nem dizer como ele votou e muito menos dizer por que ele votou. Por que ele colocou ali a cédula sim ou por que ele colocou a cédula não, afastando a absolvição do réu, né? Bem, se o legislador, ao reformar o Código de Processo Penal, fez a opção de colocar ali de forma muito clara, uma pergunta muito objetiva: o jurado absolve o réu, sem dar maiores explicações, a pergunta que se faz é: o jurado pode absolver por qualquer motivo ou o jurado somente poderia absolver por alguma coisa que foi trabalhada em plenário, por alguma coisa que ou a defesa falou ali no seu tempo de debate, ou até mesmo o próprio réu tenha mencionado no seu interrogatório? Qual seria a opção do jurado para absolver, para colocar a cédula sim ali naquela urna, né? Até por clemência, né, professor? Até mesmo por clemência. E aí eu retomo aquela minha afirmação que eu fiz de, ao reanalisar casos em que eu atuei, eu encontrei soluções dos jurados melhores do que a solução que eu, como parte no processo, como defensor do processo, consegui encontrar. E isso demonstra a grandiosidade do Tribunal do Júri, a grandiosidade de se fazer justiça através do voto popular, através do voto do Conselho de Sentenças, né? Então, eu posso dizer o seguinte... Me permita fazer uma provocação e, ao mesmo tempo, essa questão da aquisitação, eu não fiz nem 10% de juros que o mestre já fez, mas, enfim, os poucos mais de 50 que eu fiz, me deixou uma lição. Isso eu comento com o pessoal que está próximo a mim. A aquisitação, ela pode te levar a um júri, se você não observar a forma como ela é feita. Eu já tive caso que eu analisei que a aquisitação foi tendenciosa naquela hora que eu estava, que é um dos últimos atos, cansado, não pensei direito e passou batido. Mas eu já queria fazer aqui logo uma provocação para o mestre. Recentemente, se eu não me engano, veio do CNJ um aceno da possibilidade do júri virtual, não é? Por videoconferência. E como tu acabaste de colocar, nós temos cláusulas ali dentro da nossa Constituição que seriam, parafraseando aqui alguém do passado, imutáveis, né? Então, eu gostaria que tu comentasse, talvez até tu fosse falar mais tarde, sobre esse aceno que me parece que ainda não está totalmente resolvido em face da pandemia que está aí. Perfeito. Me preocupa muito. Não, eu separei aqui para falar assim, mas só para não perder, então, um fio histórico aqui, pelo menos uma linha de raciocínio lógica, eu só concluo isso, falo do processo eletrônico e falo da possibilidade ou não de um júri virtual. Pode ser? Perfeito. Então tá. Então, só para fechar essa questão da aquisitação, que foi uma importante alteração da reforma de 2008, hoje está próximo de uma definição pelo Supremo Tribunal Federal, um importante julgamento onde o Supremo Tribunal Federal finalmente vai decidir, através do seu pleno, se é ou não possível que o Ministério Público recorra de uma absolvição baseada nesta pergunta, se o jurado absolve o réu. Por quê? Porque justamente o jurado pode absolver o réu até mesmo por clemência. Essa discussão já foi travada em nível de Superior Tribunal de Justiça, né? O STJ se dividiu a respeito dessa questão. A sexta turma foi tendente a dar esse caráter constitucional e, portanto, a impossibilidade do recurso da acusação nessas hipóteses. E a quinta turma
foi tendenciosa a afastar essa compreensão e dizer que o Ministério Público pode recorrer, baseado na possibilidade de uma absolvição manifestamente contrária à prova dos autos, né? Mesmo quando a partir desse terceiro quesito. A questão chegou no Supremo Tribunal Federal, a segunda turma adotou uma posição, a primeira turma uma outra, e então hoje a questão está sendo debatida pelo Pleno e pode entrar em pauta a qualquer momento, né? A perspectiva nossa é que isso seja colocado em pauta de votação antes da aposentadoria do ministro Celso de Mello, que ocorrerá em novembro, né? Porque ele já tem antecipado em seus votos a posição dele da impossibilidade do recurso acusatório nesta hipótese de uma absolvição decorrente do terceiro quesito imposto pela reforma de 2008. Bem, então, fechando então Professor, só que, como o senhor disse, que pode estar nos ouvindo aqui alguns alunos também, ou mesmo advogados iniciantes, porque uma coisa que me chama a atenção nessa parte, porque a hora que você vai para o terceiro quesito, o jurado já reconheceu a autoria. Se não reconhece a autoria, acabou. Sim. Então, é meio que realmente estranho, né? Querer se discutir. Aqui, então, até se o senhor me permitir, pegando o que o senhor falou a respeito da forma como alguns juízes conduzem, né? Normalmente os juízes são tratados como uma figura de menor importância no tribunal do júri, porque, afinal de contas, quem decide são os jurados, né? Então, falar, o juiz tem um papel secundário, o juiz togado, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não, o juiz tem um papel fundamental. A presidência dos trabalhos inclui, inclusive, impor limites àquilo que faz a acusação e aquilo que faz a defesa em plenário, né? Porque não é um jogo sem limites. Os limites estão ali gravados pela lei, pela Constituição, né? Então, algumas pessoas confundem plenitude de defesa com algo totalmente limitado. Não, é plena dentro dos limites legais, né? E talvez uma forma drástica de uma má atuação da presidência dos trabalhos seja justamente na explicação dos quesitos aos jurados, né? Então, por exemplo, eu reservo um tempo para mim, ali, daquela minha 1h30, eu reservo um tempo de dar a minha explicação didática, isenta, sim, uma explicação. Por que isenta? Porque eu posso ser contrariado ali pelo Ministério Público e aquilo se transformar numa briga de uma explicação. Explicação não pode ter briga, né? Então, posso até ter briga antes, na explicação da tese, mas na explicação dos quesitos, ela tem que ser feita de uma forma muito didática, muito tranquila, de forma que os jurados entendam as consequências de um voto sim ou de um voto não para cada uma daquelas perguntas que forem feitas na sala secreta, né? Bem, então, superando essa questão, aliás, duas já superamos, a questão da quesitação e do trabalho do juiz, né? Nós, hoje, temos aí o processo eletrônico. O processo eletrônico, não vou entrar em detalhes do processo eletrônico, mas basicamente, ele transferiu tudo aquilo que era papel para a mídia, para o sistema eletrônico, né? Então, nós não temos mais papel nos processos mais recentes, pelo menos, né? Então, não existe mais folhas de papel. O processo hoje, ele é um amontoado de PDFs, um amontoado de vídeos, amontoados de gráficos, de desenhos, de fotografias, né? Bom, se fosse numa análise apenas dessa ordem, não teríamos absolutamente nada para falar do processo eletrônico. Transformou aquilo que era físico em algo midiático, em algo eletrônico. Mas eu chamo a atenção aqui pelo seguinte: eu não sei como está a prática aí em Santa Catarina, doutor João, mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos aqui duas opções, né? Eu sei que alguns estados adotam a colocação de monitores individuais na frente de cada um dos jurados. Aqui em São Paulo, nós não adotamos essa prática. Nós temos ou telas de TV grandes à disposição do plenário, ou verdadeiros telões, né? Aqueles telões igual de cinema, igual de filmes, né? Essa tem sido a principal prática aqui no estado de São Paulo, a utilização de telões.
Utilização de telões para quê? Para mostrar o processo. Porque toda vez que eu precisar fazer referência ao processo, eu preciso mostrar a folha do processo. Então, aqui nós utilizamos os telões para isso, ou pelo menos as televisões de grande tamanho, né? O que eu chamo a atenção do profissional? Se nós temos à nossa disposição os telões para mostrar os processos, por que não aproveitar essa tecnologia para a utilização de outras tecnologias? Então, aqui eu faço a provocação aos advogados, e foi, talvez, eu acho que o mote da palestra que eu fiz aí em Santa Catarina recentemente, a utilização dessas novas tecnologias. Então, vou dar como exemplos aqui. Eu pego uma fotografia de interesse no processo e eu trabalho essa fotografia, eu deixo ela mais nítida, eu deixo ela mais visível, mais clara, eu amplio determinados aspectos daquela folha. Claro, eu junto isso com a antecipação que a lei me determina, né, os 3 dias úteis antes do plenário, para dar oportunidade à acusação, que também tem acesso àquela mídia, àquela fotografia, aquilo que eu for usar em plenário, né? Mas o telão está ali à disposição. Então, por que não utilizar essas ferramentas tão simples hoje em dia para melhorar uma imagem, para apontar um detalhe? A gente tem trabalhado aqui com a confecção de reconstituição do crime, pego a própria reconstituição do processo e transmuto aquilo para bonequinhos, para o que eles chamam de avatar, né? Então eu faço uma simulação dos fatos através de bonequinhos. Mas o que ganha o processo com isso? Primeiro que ganha com nitidez, com detalhes mais apurados. Segundo, que eu dou voz àqueles bonequinhos. Então eu pego a fala do réu, a fala da vítima, a fala das testemunhas e regravo aqueles bonequinhos com as respectivas falas. Aquilo dá uma maior amplitude de conhecimento aos jurados. E aquilo, se bem trabalhado, olha, tem produzido efeitos fantásticos aqui. Num celular, esses filminhos já ganham uma vida importante. Imagina isso num telão para os jurados, né? Então, facilita o trabalho de exposição. Então, eu chamo a atenção dos advogados para essa utilização das novas tecnologias e, às vezes, até coisas bem simples, tá? Às vezes eu pego a imagem de câmeras de segurança, que são normalmente imagens desprovidas de vozes, de som, né? E dou voz àqueles personagens. Claro, tudo isso feito de forma muito séria, muito técnica e sempre com a juntada disso nos autos, dentro do prazo legal, para que a acusação, se quiser refutar aquelas imagens, se quiser discordar de algo que ali foi produzido, que seja garantido também a ela o contraditório, né? Mas isso tem produzido grandes efeitos aqui nos processos que nós temos trabalhado. E agora eu já passo, porque nosso tempo também já começa a caminhar para o final, né? Passo aqui para o mais novo debate aqui a respeito do Tribunal do Júri, que é a proposta realizada pelo grupo de trabalho do CNJ, onde, para tentar dar vazão aos processos nesse tempo de pandemia, apresentou uma proposta e o CNJ colocou em votação essa proposta, porém, por uma atuação muito eficaz, muito rápida da própria Ordem dos Advogados do Brasil e de tantas outras entidades de interesse na temática do júri, acabou por suspender a votação e nós, desde então, temos tido reiterados debates, alguns deles até na semana passada tivemos a oportunidade de debater com os próprios conselheiros do CNJ a respeito dessa proposta e eu acho que a proposta não vingará, não irá adiante. Mas o que acontece? O que tem de tão problemático nessa proposta? Bem, aqui eu vou repetir uma posição minha que eu tenho adotado desde o primeiro dia que essa proposta foi apresentada pelo grupo de trabalho do CNJ. Ao contrário de muitas entidades, de muitas pessoas que saíram crucificando a proposta, eu acho que a proposta ela tem coisas muito ruins.
mas ela tem algumas coisas de positivo também, e talvez uma temperada nela, uma temperança nisso que foi apresentado pelo CNJ, pudesse trazer alguns efeitos bastante positivos para os nossos processos de júri, né? Num primeiro momento, talvez no primeiro dia de surgimento da proposta, a principal crítica que se fez à proposta foi a grande hashtag não ao júri virtual, né? Mas eu chamo a atenção para o seguinte: a proposta não é uma proposta de júri virtual. A proposta é uma proposta de júri semipresencial. E aqui a gente vai afinando e vai chegar a algumas possibilidades, tá? Bem, eu tenho para mim que existe um número muito grande de réus que querem ser julgados, de pessoas que estão esperando o seu processo. E a pandemia não tem prazo de validade, né? Eu, inclusive, fui afetado diretamente pela pandemia porque eu fui contaminado pelo coronavírus e sofri com a doença, né? Aliás, eu saí do meu isolamento médico há 2 dias. Eu passei por grandes problemas médicos por conta da minha contaminação pelo coronavírus, né? E muitas outras pessoas. No Brasil, nós atingimos um número lamentável ao extremo de 95 mil mortes pelo coronavírus, né? Até hoje pela manhã eu falei que eu ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, estou muito feliz por ter passado pela guerra e saído dessa guerra vivo, eu tenho que lamentar e chorar todos os dias pelas 95 mil pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu, que enfrentaram o vírus e morreram em decorrência desse vírus, né? E outras tantas milhares de pessoas pelo mundo, né? Então, o problema é muito sério, o problema existe. Bem, a par disso tudo aí, as atividades forenses foram todas paradas, né? Por conta de evitar um mal maior. Mas a gente não sabe por quanto tempo esse problema vai ainda causar problemas, né? Então, preocupado com esse número de processos estancados e especialmente com aqueles casos desses estanques onde existem réus presos decorrentes desses processos, a gente precisa tentar buscar algumas soluções, né? Porque enquanto não tiver vacina, o problema ele é extremamente preocupante, né? Talvez quando surgirem as vacinas, o problema seja menos preocupante, mas ainda existirá o problema, né? Bom, dentro dessa proposta do CNJ, talvez se nós filtrarmos algumas situações, nós vamos entender que pode ser uma solução temporária para esse problema gerado pela pandemia. E aí, da proposta do CNJ, nós temos ali um grande problema, que o CNJ propôs fazer o sorteio de jurados de forma virtual, ou seja, cada jurado na sua casa, o juiz e alguns assessores no ambiente, podendo estar promotores e advogado também nesse mesmo ambiente ou, por opção deles, de forma remota. E aí, então, seria feito um primeiro sorteio dos jurados, apontando quem seriam os 7 jurados sorteados, e aí mais 2 suplentes, para que estes, e apenas esses, sejam deslocados para o plenário do júri. Então, aqui haveria uma suspensão dos trabalhos para que esses jurados compareçam na sala do tribunal e também sendo facultado a promotor e advogado que permaneçam nos seus respectivos locais ou que eles também se dirijam à sala do júri para a realização da plenária propriamente. Aqui eu vejo um grande problema, né? Se levantou aqui a questão da incomunicabilidade dos jurados, que eles já estão incomunicáveis a partir do momento do sorteio e que nesse trajeto até o plenário do júri poderiam sofrer influências externas, né? A minha preocupação é maior até do que a questão da incomunicabilidade. A minha questão aqui é a preocupação com a segurança dos jurados. Por quê? Vamos pegar um exemplo da cidade de São Paulo. Aí, Florianópolis, por exemplo, também é uma grande capital e que pode demandar problemas de natureza semelhante, né? Imagine, aqui nós temos o Tribunal do Júri concentrado na Barra Funda, o primeiro Tribunal do Júri, e o segundo Tribunal do Júri
na cidade, no bairro de Santana, né? Aqui fica próximo até da Barra Funda. Bem, se o jurado morar no outro extremo da cidade, lá perto da Represa Billes, no extremo sul da cidade, e depender de 2 ou 3 meios de transporte público, pode ser que num dia comum ele demore no mínimo 1h30 ou 2 para chegar até o tribunal do júri. Num dia tumultuado, num dia de chuva, num dia onde o trânsito estiver um pouco mais caótico, ele pode demorar horas e horas para chegar ali. Bom, o problema da demora seria até um problema fácil de superar, basta esperar, né? Porém, nessas 2 ou 3 horas de transporte público, pode acontecer tanta coisa com esse jurado. Imagine que, por exemplo, no banco dos réus esteja um membro importante de uma facção criminosa. O que pode acontecer nesse trajeto? No outro extremo, imagine que no banco dos réus esteja um policial militar e que amigos de corporação podem também impor aos jurados algumas ameaças ou pelo menos um temor velado, né? Eu imagino que cada vez que aproximar uma viatura da polícia perto do seu ônibus, ele comece a ficar assustado, o mal psicológico que isso pode provocar no jurado. Então, eu acho que é uma questão que não dá para superar. Eu acho que o ideal seria, no mínimo, que os 25 jurados sorteados compareçam até a sessão. Ali seja feito o sorteio, sempre de forma segura, com os distanciamentos necessários e tudo mais. E aí dispensa quem não for sorteado. Com relação à participação do réu, aliás, do advogado e do promotor, com todos os advogados que eu conversei, com todos os promotores que eu conversei, e não foram poucos, ninguém toparia fazer o júri de forma não presencial. Todos disseram que compareceriam ao tribunal e fariam. Então, acho que esse seria um problema Deveria ser isso, né, doutor? Oi? Eu não me vejo no júri se não for ali presencial. Acho que não teria mais graça, deveria ser esse. Eu também não consigo imaginar essa hipótese. Então, eu acho que esse seria um problema que, mais do que a intenção do CNJ, seria superado pelos próprios atores, pelos promotores e pelos advogados, né? Então, acho que isso é uma questão superada. Aí nós temos uma outra problemática, que é a questão da oitiva das testemunhas de forma telepresencial e interrogatório do réu. Bem, aqui nós temos vários pontos de divergência entre advogados, entre promotores, entre pesquisadores, entre cientistas criminais, né? E aqui não chegamos num consenso de forma alguma. Mas eu acho, e apenas aqui uma opinião singela minha, né? Tendo como base que os outros processos, os processos de crimes comuns, aqueles crimes que não são afetos ao júri, estão acontecendo em audiências. Testemunhas estão sendo ouvidas de forma telepresencial, com todos os problemas inerentes a essas oitivas telepresenciais. Os réus presos estão sendo interrogados por videoconferências, e não é de hoje, não é por conta da pandemia. Isso já estava acontecendo antes da pandemia e continuam acontecendo agora nesse período de pandemia, né? Eu já tive alguns casos aqui que eu atuei na semana passada, por exemplo, onde o réu estava preso e nós tivemos que fazer audiência, né? Era importante para nós que aquela audiência fosse efetivada, né? Então, talvez aqui uma pergunta muito simples e que talvez fosse o suficiente para superar todo esse debate. Era perguntar para o réu: o senhor aceita ser julgado nesta modalidade, desta forma, ou o senhor prefere esperar a volta da normalidade dos trabalhos? Ora, se o réu, em comum acordo com o seu defensor, aceitar, em muitos casos talvez fosse realmente o caso de aceitar, a realização do julgamento pelo tribunal do júri desta forma, com ele sendo ouvido de forma telepresencial, estaria superado todo esse debate, toda essa discussão travada no CNJ e tantas outras discussões que talvez vão superar o Conselho, que chegarão aos tribunais, que chegarão ao STJ e depois ao próprio Supremo Tribunal Federal, com esta simples pergunta ao advogado e ao réu ao mesmo tempo: os senhores aceitam fazer o júri dessa forma, evidentemente superando aquelas questões que eu já mencionei, né? Com o advogado presente, com o promotor de justiça presente,
com os jurados sendo sorteados de forma presencial, deixando, então, um sistema que nós poderíamos chamar de um sistema semipresencial, né? Se todo mundo estiver de acordo com isso, e livremente de acordo, não de acordo por pressões, não de acordo, porque, olha, ou você faz assim, ou vou... Mas eu aqui, por exemplo, eu posso dizer aqui de um caso que, se isso me for perguntado, eu faria sem o menor problema. O júri está maduro, o processo está extremamente maduro para julgamento. Talvez no interrogatório haja até uma opção para que o jurado, aliás, o réu, se solto estivesse, nem comparecer, ele pudesse exercer o seu direito de não presença. Sendo essa hipótese, por exemplo, que eu tenho aqui como um caso real a ser imposto ao tribunal do júri, eu diria que o seguinte: eu aceitaria e faria esse júri e não haveria nenhum prejuízo à amplitude ou plenitude de defesa, e talvez o Conselho de Sentença chegue, nesse caso em específico, a mais uma decisão absolutamente justa, e mais um processo seria resolvido. Então, eu encerro aqui falando que a proposta do CNJ ela deve ser lapidada, mas eu acho que a lapidação dela está muito fácil, não precisa de tantos debates. Basta que o CNJ faça o que não fez até agora, o que começou a fazer a partir da semana passada. Ouça os atores do júri. Exatamente. Não fique fechada no conselho. Ouça a defesa, ouça os promotores de justiça, que vão chegar a um consenso de forma muito simples. Aliás, aquilo que o CNJ prega desde sempre, né? A necessidade do debate, do consenso. O consenso é o melhor para todos. Faltou aqui nessa proposta do CNJ se ouvir, entender que a advocacia é protagonista, o Ministério Público é protagonista, portanto, devem ser ouvidos nesse debate. Doutor Paulo, nós teríamos aí, no mínimo, que ter umas 3 horas para esgotar 10% do que se pode falar de tribunal do júri. Vamos ter aí mais 2 minutos. Eu pediria ao doutor que, se vier à memória desses 500 e tantos júri, um caso pitoresco para nos colocar ali, aquele que ficou marcado, assim, posso ser contado aqui em 1 minuto e meio ali. Eu teria muitos casos, mas nenhum deles eu conseguiria falar em 1 minuto e meio. Infelizmente, é impossível falar de casos de júri, né, em 1 minuto e meio. Mas um fato que ocorreu ali dentro, assim, alguma coisa que pudesse... Mas eu tenho... Todos nós temos uma historinha que deu no júri outro, né, que chama atenção. Você dá um exemplo que talvez seja o único caso na história minha, nos 500 casos de júri, onde até hoje, e por circunstâncias peculiares, pós-júri, eu ainda tenha dúvidas sobre a veracidade dos acontecimentos. É o único caso nesses 500 e poucos casos que eu fiz, onde até hoje eu ainda não consegui chegar a uma definição certeira do que realmente aconteceu na cena do crime. Por situações que surgiram depois do júri. São fatos que vieram à tona depois do júri, e até hoje eu me debato com o que seria a real situação do fato que eu defendi naquele plenário. Meu mestre, deixa ali, agora temos aí menos de 1 minuto, então deixa esse tempo para o senhor fazer suas considerações finais e vamos tentar, num futuro próximo, de repente, dar continuidade, que tem muita coisa a ser falada aqui. Em nome da Crimestre, já lhe agradeço imensamente e deixo os segundos finais ali à sua disposição para fazer as suas provações. 2 palavras. Muito obrigado. Só isso. Opa! Tá bom, lhe agradeço imensamente e oportunamente vamos ver se conseguimos, talvez até de forma presencial, nos encontrarmos novamente. Será um grande prazer. Abraço aqui da nossa agremiação. Grande abraço. Abraço a todos.